E atenção, daqui a pouquinho vou conversar aqui no estúdio, vou entrevistar o comandante da Capitania dos Portos aqui de Sergipe, o representante da Marinha do Brasil. Vamos falar sobre as investigações com relação a essas manchas de óleo, o andamento das investigações, as análises da água, dos peixes, dos crustáceos. Muito assunto importante que interessa para você. Daqui a pouco o comandante Padão aqui no estúdio. 12h05. Atenção, o Ministério Público Estadual está apurando o cumprimento das normas de prevenção de combate a incêndio e pânico em diversos estabelecimentos comerciais aqui de Aracaju, que não poderiam funcionar sem o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. A informação que a gente recebeu, que são mais, pelo menos entre pousadas e hotéis, são mais de 20 sem esse documento. Quem vai trazer informações detalhadas sobre esse caso agora é Sara Medeiros, aqui na Janela da Informação, ao vivo. Sara, boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Pois é, nós estamos aqui na sede do Ministério Público Estadual, onde logo mais, por volta das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, houve uma reunião entre a promotora de justiça, a doutora Eusa Missano, que é responsável pela Promotoria de Direito do Consumidor, e o Corpo de Bombeiros, que trouxe justamente esse relatório de como é que está essa situação aqui na capital desses estabelecimentos comerciais. E essa informação, Ricardo, de que pelo menos 20 estabelecimentos entre pousadas e hotéis realmente estão aí na lista de que estão precisando ou demonstrar que tem esse projeto de combate a incêndio ou que esse atestado está em irregularidade. Doutora Eusa, é muito preocupante porque é algo que pode sim trazer um risco, né, às pessoas que frequentam esses locais, eles não estando com o projeto ou esse atestado de regularidade. Com certeza. Boa tarde Ricardo, a todos os telespectadores. Sim, o Ministério Público, ao longo desse ano, nós estamos trabalhando com as questões relacionadas à segurança dos consumidores em locais de grande concentração de massa, em eventos, a exemplo do que fizemos com o Centro de Convenções, com o Teatro Tobias Barreto, Teatro Ateneu, estádios de futebol, os dois clubes existentes aqui na cidade de Aracaju, e agora estamos fazendo também com hotéis e pousadas. Fizemos com hospitais. E hoje o Corpo de Bombeiros, né, esse procedimento, para você ter uma ideia, ele está desde 2017 ativo. Nós estamos pelejando com esses hotéis e pousadas para que todos eles tenham um atestado de regularidade. O procedimento ele tem início com a aprovação de um projeto de combate a incêndio e pânico, logo após a execução de todos os preventivos ali descritos no projeto e a partir da sua execução, sua instalação, aí sim o atestado de regularidade. Então, hoje fizemos com o Corpo de Bombeiros, já finalizando, mas ainda assim, 20 estabelecimentos entre hotéis e pousadas ainda estão em situação de irregularidade. E lembrando também que esse atestado, assim que emitido pelo Corpo de Bombeiros, ele tem validade de 1 ano, que aí o Corpo de Bombeiros tem que retornar nesses estabelecimentos e verificar se está tudo funcionando realmente de fato. Exatamente. Então, no caso desses 20 que nós hoje detectamos em audiência, como o Corpo de Bombeiros disse que aparentemente não há risco de dano à incolumidade física dos hóspedes, das pessoas, porque já há execução de alguns preventivos, o Ministério Público então estabeleceu esse prazo de 30 dias para que fossem feitas as adequações necessárias para a emissão desses atestados de regularidade e daqueles que não tivessem um projeto aprovado que fosse comunicado ao Ministério Público para que a gente pudesse já adotar as providências judiciais pertinentes. E você muito bem alertou, esse atestado de regularidade, mesmo assim, por ser uma questão tão sensível e muito importante, ele tem validade de 1 ano. Então, de ano em ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, ele faz a fiscalização, informa ao Ministério Público as questões de irregularidades. Eu acabei esquecendo de dizer que até postos de combustíveis também, antigamente estava funcionando ainda sem o atestado de regularidade. Então, veja o tamanho da gravidade, né, diante de uma situação de mexer, de comercializar, de estar no mercado consumerista, comercializando um produto tão importante como é o combustível. Esse comerciante, doutora Eusa, que não fica atento a essas normas de segurança, de que forma eles podem ser punidos? Então, não só com relação às questões administrativas, a interdição do seu estabelecimento, pode-se chegar a um processo de interdição, a depender da realidade, como também todas as consequências cíveis e criminais pertinentes. Nós tivemos, há um passado recente, estabelecimentos onde houve incêndio,
e os preventivos não funcionavam. Isso, os proprietários acabaram respondendo a uma ação civil pública que depois foi transformada numa transação onde instituições que abrigam crianças e adolescentes, faz tratamento de câncer, renal crônico, foram beneficiados com toneladas de alimentos. Então, isso tem acontecido. O Ministério Público está muito atento. Nós tivemos, nos espaços públicos, nós tivemos o Centro de Convenção. Recentemente, o Teatro Tobias Barreto, né, foi da mesma maneira, todo reformado, hoje entregue à população, mas de uma forma adequada, justa, com atestado de regularidade. Quer dizer, o consumidor acaba comprando o ingresso para o seu entretenimento e está numa situação de insegurança e risco. E só para você ter uma ideia, quem está em casa, da importância desse trabalho do Ministério Público de Fiscalização junto com o Corpo de Bombeiros, a gente lembra, Ricardo, daquele caso do supermercado Macro, em que eles tinham aquele atestado de regularidade, tinham o projeto, mas não estava válido. E no momento que foi necessário utilizar esses equipamentos, foi constatado em perícia que não funcionaram. Exatamente. Nós instauramos um inquérito civil, a população deve lembrar disso, né? Lógico, ninguém controla a questão de início de um incêndio, mas a sua propalação sim, se todos os preventivos estiverem funcionando normalmente. Naquele caso específico, àquela época, esses preventivos não funcionaram, por isso o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública e nos autos nós fizemos uma transação, né, onde, acabei de citar, toneladas de alimentos foram doadas para as instituições com base no dano social, que é a reparação que o Ministério Público pediu à sociedade. Então, é bom que se evite isso. Felizmente, naquele caso, não houve vítimas, né, mas a sociedade toda foi contaminada com aquela situação. Fumaça, o odor que saía ali durante algumas semanas nós sofremos com aquele episódio, né? Então, tudo isso tem que ser evitado. E às vezes a gente consegue efetivamente, quando você está com todos os seus preventivos, com tudo dentro da ordem, com atestado de regularidade de funcionamento. É lógico que ao longo desse ano da fiscalização podem realmente falhar preventivos? Podem, né? Não deve. Mas pode acontecer. Todavia, o bombeiro existe justamente para esses processos de fiscalização, para poder informar os órgãos, para que a gente possa adotar as providências garantindo a segurança aí dos consumidores. É uma fiscalização contínua, né, doutora Elza? É uma fiscalização, como eu digo, como você acabou de dizer, contínua. Ela tem que ser renovada de forma sucessiva, de forma rotineira, aleatória, mas ela tem que existir. Infelizmente, nós ainda constatamos, por exemplo, como agora, estabelecimentos que abrigam hóspedes, né? Hotéis e pousadas trabalhando com as portas abertas no mercado consumerista, mas ainda sem o atestado de irregularidade. Então, é importante que os consumidores também observem isso quando forem fazer a contratação. Exijam daquele local o atestado de irregularidade do Corpo de Bombeiros e também uma outra situação importante, o alvará sanitário da Vigilância Sanitária do município de Aracaju. Doutora Elza, muito obrigada pela entrevista, bastante esclarecedora, né, Ricardo? Porque, como a doutora Elza mesma disse, são vidas que estão ali frequentando aqueles ambientes e tem que estar, sim, dentro de todas as normas de segurança. Ricardo. Obrigado, muito obrigado, Sara Medeiros. Obrigado à promotora de justiça, Elza Missando, ela que está sempre disponível para esclarecer e ajudar a sociedade sergipana. Aliás, o Ministério Público de Sergipe